Sherlock Holmes é um dos detetives mais icônicos da literatura. Criado pelo médico e escritor britânico Sir Arthur Conan Doyle, Holmes fez sua primeira aparição em 1887 na história Um Estudo em Vermelho, publicada pela revista Beaton Christmas Annual. Conhecido por suas habilidades dedutivas extraordinárias e seu intelecto afiado, Holmes resolveu os casos mais complexos com a ajuda de seu fiel amigo e cronista, Dr. John Watson. A dupla vive na famosa residência 221B Baker Street, em Londres. Holmes é famoso por seu uso de métodos científicos e lógica rigorosa para desvendar mistérios, além de sua capacidade de observar detalhes que passam despercebidos para a maioria das pessoas. Suas aventuras são narradas em 4 romances e 56 contos, tornando-se um marco na literatura de mistério e detetive. Além disso, Holmes também ganhou vida nos cinemas e também em séries, possivelmente a série sendo mais famosa. Suas principais habilidades são observação, dedução e análise lógica. E agora você pode estar se perguntando: o que Sherlock Holmes tem a ver com o cristianismo? Para ser mais preciso, o que Sherlock Holmes tem a ver com o estudo da Bíblia? Bom, nesse vídeo de hoje nós falaremos sobre isso, como Sherlock Holmes nos ajuda a estudar melhor a Palavra de Deus. Eu sou Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo possa ser abençoador e edificante para a sua vida. Já percebemos uma breve introdução sobre Sherlock Holmes. Sobre algumas das suas principais habilidades estão a observação. Holmes possui uma capacidade extraordinária de notar detalhes minuciosos que passam despercebidos para a maioria das pessoas. Também há a dedução. Utilizando as informações que coleta através de sua observação, Holmes aplica um raciocínio dedutivo rigoroso. E além disso, uma análise lógica. Holmes aborda cada caso com uma lógica implacável. Ele elimina hipóteses improváveis e se concentra nas possibilidades mais prováveis, seguindo o princípio de que, quando você elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. O que Holmes observa quando vai avaliar alguém ou uma situação? Ele observa a aparência física. Holmes pode deduzir, por exemplo, a profissão, hábitos e até o estado emocional de uma pessoa apenas observando sua aparência, comportamento e maneirismos. Ele presta atenção em como as pessoas se comportam e como elas têm seus maneirismos. Um leve tremor nas mãos pode indicar nervosismo ou doença, enquanto a maneira como alguém anda pode revelar uma lesão ou um hábito específico. Além disso, ele observa objetos pessoais. Holmes examina minuciosamente objetos pessoais como relógios, chapéus e roupas. Além disso, em uma cena de crime, Holmes observa detalhes como a posição dos móveis, marcas no chão e até o cheiro do ambiente. Ele observa também conversas em linguagem corporal. Durante conversas, Holmes observa não apenas o que é dito, mas como é dito. Ele presta atenção na linguagem corporal, tom de voz e pausas, o que pode revelar mentiras ou omissões. No famoso livro de Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, quando ele conhece o Dr. John Watson, ele revela que o Dr. John Watson esteve no Afeganistão, coisa que ele deduziu apenas por observar. Então, John Watson fica com aquilo na mente, se perguntando como ele chegou a tal conclusão. Então, no livro Um Estudo em Vermelho de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, ele revela isso. Logo percebi que vinha do Afeganistão, diz Holmes. Por causa de um longo hábito, a associação de ideias fluiu tão prontamente em meu espírito que cheguei à conclusão sem estar ciente dos passos intermediários. Havia, no entanto, esses passos. A concatenação do raciocínio seguiu dessa forma. Aqui está um cavaleiro com aparência de médico, mas ao mesmo tempo com ares de militar. Claramente, um médico do exército. Acaba de chegar dos trópicos, porque tem um rosto moreno, e essa não é a cor natural de sua pele, uma vez que seus pulsos são brancos. Sofreu privações e doenças, como mostra claramente seu rosto encovado. Seu braço esquerdo foi ferido. Ele o mantém numa posição rígida e pouco natural. Em que lugar dos trópicos um médico do exército inglês poderia ter passado tantas privações e ser ferido no braço? Certamente no Afeganistão.
Toda essa concatenação de ideias não durou mais que um segundo, e então observei que vinha do Afeganistão, e você ficou atônito. O que podemos aplicar em relação à leitura da palavra? Perceba que quando nós estamos lendo um texto, precisamos entender o contexto histórico e cultural. Nós precisamos observar o porquê está sendo mencionado aquilo. Precisamos entender que o contexto é essencial para termos uma visão mais clara da Bíblia. Da mesma forma que Sherlock Holmes observa todo o contexto ao seu redor. Quando nós lemos a palavra de Deus, precisamos olhar o contexto imediato daquele parágrafo específico, o contexto do capítulo e o contexto do livro como um todo, para que tenhamos uma visão melhor da palavra. Além de olhar na própria Bíblia, também precisamos olhar para o contexto cultural. Algumas realidades da Bíblia só vão ser mais claras para nós quando nós observarmos o contexto cultural. A relação dos samaritanos com os judeus, por exemplo, nós só entenderemos melhor Jesus conversar com uma mulher samaritana e a parábola do bom samaritano se entendermos o contexto cultural da guerra entre samaritanos e judeus. Além disso, precisamos observar a linguagem e estilo literário. A Bíblia contém diferentes gêneros: poesia, narrativa, profecia, epístolas. Precisamos ler através disso. E dentro destes livros, dentro da palavra de Deus, ainda existem metáforas, simbolismos. Nós precisamos compreender isso de maneira clara. Precisamos entender também palavras e frases específicas. Cada palavra na Bíblia pode ter um significado profundo. Precisamos prestar atenção quando as palavras são repetidas, são enfatizadas, certos termos específicos. Tudo isso pela observação. Nós precisamos entender o que está sendo dito, precisamos compreender também como está sendo dito, assim como o famoso detetive Sherlock Holmes. Precisamos também fazer aplicações pessoais. Não podemos simplesmente ler o texto, entender o texto e não aplicá-lo em nossas vidas. Assim como Holmes aplica suas observações para resolver casos, os leitores da Bíblia podem aplicar suas observações para guiar suas vidas. Detalhes observados podem oferecer insights sobre como viver de acordo com os ensinamentos da palavra e enfrentar desafios diários. Precisamos então ter toda a atenção e cuidado quando estivermos observando a palavra de Deus. Poderíamos fazer várias outras comparações entre o método dedutivo e de observação de Sherlock Holmes com a nossa leitura da palavra. Você poderia pensar em como você muitas vezes faz perguntas ao texto e você precisa buscar respostas a ele. Da mesma forma, Sherlock Holmes busca responder às perguntas que ele faz à cena de um crime, ao conversar com alguém. Da mesma forma, precisamos olhar para o texto e fazer as perguntas certas para termos as respostas certas. Por exemplo, quem escreveu esse livro? Quando foi escrito esse livro? Para quem está sendo escrito esse livro? Qual é o tema principal desse livro? Qual é o propósito desse livro? Quem são os personagens principais deste livro? Como posso dividir este livro? Tudo isso são passos introdutórios quando estivermos estudando a palavra de Deus. Precisamos compreender, por fim, que nós não podemos simplesmente agir de maneira meramente intelectual. Apesar de estarmos aqui comparando um método intelectual de observação de Sherlock Holmes, isso não quer dizer que o método é suficiente em si. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos de discernimento espiritual. O método, a observação, a dedução, apenas potencializa o que nós podemos ser direcionados pelo Espírito Santo. Então não esqueça, além de observação, além de dedução, além de perguntas específicas, precisamos, antes de tudo, orar e entregar a Deus e pedir direcionamento a Ele para compreender a sua palavra. E então, o que você achou desse vídeo? Deixe nos comentários. Se você tem alguma outra ideia de conexão entre a observação dedutiva de Sherlock Holmes e o nosso estudo da palavra, pode deixar nos comentários. E que o Senhor te abençoe.